Boa tarde já. Boa tarde já a todos, apesar de não termos almoçado. Mas é para preparar vocês para o ensino de catalogação mesmo. Tem que ser assim, com fome. Bom, eu e a Naira estamos aqui com uma responsabilidade muito grande, porque a gente está aqui falando em nome, né, de professora Eliane May, professora Maria Tereza. Então, as duas não puderam estar presentes, mas acho que a primeira colocação é lembrar que essa é uma discussão que está sendo feita em conjunto, né, ao longo desses meses, desses últimos 6 meses. E, então, eu só queria, para abrir essa fala, trazer essa lembrança. E aí a gente se organizou, né, como nós duas somos... Então, a professora Eliane May e a professora Maria Tereza não estão aqui, né? Nós duas estamos aqui. Nós nos organizamos de maneira a fazer esse jogral para apresentar da melhor forma possível para vocês. Então, essas reflexões que temos feito. Também não vamos trazer aqui soluções, são mais questionamentos e mais problemas até que temos pensado, né? E até em função de tudo que nós discutimos nesses 2 dias aqui, eu acho que a gente vai conseguir, de alguma forma, amarrar com a nossa fala. É isso que a gente pretende. Então, eu passo aqui para a Naira dar início à apresentação. Então, gente, boa tarde. Acho que vocês devem estar se perguntando por que tem tantos nomes, né? São 4 autoras. Então, eu digo para vocês que a Unirio tem esse privilégio, que eu acho que é uma característica diferente das demais universidades. A Unirio, ano que vem, completa 100 anos de curso. Aquele curso que vocês estudam, começou no porão da Biblioteca Nacional, é esse, tá bom? E, a partir do programa Reúne, a Unirio conseguiu contratar professores, então está fortalecendo principalmente as áreas que são núcleo da biblioteconomia. Então, o quadro atual é a professora Maria Tereza Reis Mendes, professora Beatriz Decour, professora Elisa Machado, eu. A Eliane May está como pesquisadora visitante, mas ela passou num concurso lá, então provavelmente ela vai ser efetivada no final do ano, começo do ano que vem. Aí essa parte burocrática eu não entendo. Mas, enfim, seremos 5. Então, acho que esse já é um diferencial em relação às outras universidades e eu acho que é um privilégio, porque quanto mais gente estiver discutindo, eu acho que o ensino tende a ficar melhor. E aí vocês podem olhar outra coisa aí do folder, estava ensino de catalogação, normas, padrões ou normas. E nessas discussões, como a professora Elisa falou, a gente veio discutindo, a gente achou que seria interessante. Como a gente vem discutindo semanalmente, a gente nos deu o direito de mudar, porque a gente estava discutindo sobre o que deve enfocar, a teoria ou a prática, como que está o ensino hoje, o que a gente tem que fazer. Aí a gente achou que seria mais interessante falar sobre isso, por isso a gente mudou. Então, acho que depois disso eu posso passar para outro slide. A gente queria falar o seguinte, a sociedade tem regras e tem normas, e existem normas éticas, morais e legais, e isso dá uma características para o grupo e a gente precisa ter esses padrões para a gente se socializar, para a gente ter uma convivência. Então, é normal ter regras em todos os lugares. E essas regras elas são alteradas. E essa alteração, na verdade, é para uma adequação ao movimento social, ao contexto. E aí, se a gente for ficar pegando o Código Civil, mudou muito. Hoje a gente aceita, não dá o nome de união entre pessoas do mesmo sexo. Tem a nova ortografia da língua portuguesa agora. Questão eleitoral. Antes, mulher não podia votar. Então, a sociedade muda as suas regras e nós, na catalogação, também. E isso acho que a gente tem que... A gente parece que aceita... Quando eu digo a gente, não é só nós, catalogadores, tá bom? É meio que todos os bibliotecários. A gente aceita todas as outras regras, a gente vê mudança nas outras regras, mas parece que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de aceitar as nossas regras, e aí parece que quando a gente aceita, a gente não quer mudar. Então, a gente quis colocar isso, que é um contexto da sociedade. Tem regra, a regra muda, a catalogação tem regra, e a regra muda também para se adequar ao contexto atual.
E qual seria aí o papel da catalogação nessas discussões? Ela é um processo comunicativo e ela reúne documentos, que é esse registro do conhecimento. Esse registro do conhecimento, alguém achou que seria interessante registrar, que é o que a gente chama de autor. Na verdade, é o responsável por esse documento. E ele registrou isso porque ele achou que seria interessante divulgar. Então, a catalogação faz esse meio de campo para que o outro tenha acesso a esse registro do conhecimento. Para isso, precisa ter uma espécie de representação, organização, tratamento. E isso faz... O bom de falar depois de todo mundo é que todo mundo já falou tudo e fica mais fácil para vocês fazerem as ligações. Então, a catalogação ela reúne pelo que tem em comum e ela vai individualizar pelas diferenças de cada documento. Então, eu falei isso, você já tem que lembrar da palestra anterior, da outra, e está tudo certo. Então, ela permite que o usuário ele vá em busca de uma informação e ele consegue identificar, selecionar, acessar esse documento, mas também encontrar outros documentos que não necessariamente ele estava procurando e que têm relação com aquilo que ele busca. E aí, o usuário, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar num instrumento, que pode ser o catálogo manual, ou o catálogo automatizado, ou uma base de dados, um portal. Ele precisa de um instrumento para chegar nesse documento, que são as representações. Então, o que o usuário faz? Esse catálogo ele vai ter representação temática, representação descritiva, com a sua descrição bibliográfica e pontos de acesso, que vai remeter ao documento. Não importa que tipo de documento que é. Então, aí a gente pode ir no Paul Otlet, a questão quando ele faz o princípio monográfico, que ele separa esse conteúdo, o fundo e a forma. E o usuário encontra esse documento e encontra todos os documentos relacionados a esse, que as relações são muito importantes. Então, a gente, na verdade, o que seria o fim da catalogação não é necessariamente a representação, não é isso, é a comunicação que vai permitir do usuário com o documento propriamente dito, e não com a sua representação. Estou falando muito rápido? Não. Aí a gente começou a questionar teoria ou prática? Teoria ou prática e prática, como é que fica? Então, primeiro, o que seria a teoria? A teoria seriam os princípios e os fundamentos que independem das normas em vigor. Então, a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação seria a teoria, porque ela não está me dando uma regra específica, não está me dando uma norma específica, é um fundamento. E esse fundamento vai embasar todos os outros aspectos. E pode ser que mude o instrumento e o aspecto teórico permaneça. Então, a ideia do fundamento teórico é tudo que vai embasar teoricamente uma ação. E a teoria também pode mudar. E você pode chegar quebra de paradigma, a ciência tem paradigma, até que uma hora quebra, entra em crise, e aí se constrói um outro. E o que seria a prática? A prática seriam as normas e os padrões vigentes, propriamente ditos. Então, quando uma regra fala para você fazer uma coisa, aquela explicação do porquê que tem que ser feito aquilo, você tem que buscar no seu embasamento teórico, senão você não entende aquele fazer. Então, o ensino de catalogação, ele precisa ter tanto a teoria e a prática. Não dá para a gente ficar só em um ou no outro, porque a gente sai perdendo. Aí vocês falaram, mas teoria é uma coisa e na prática é outra. Alguém pensou isso. Se não pensou, pensaram agora. Aí vem uma questão seguinte. Se na teoria é uma coisa e na prática é outra, uma das duas está falha. Esse é o meu ver. Quando a gente começa a discutir muito a ciência, a gente discute isso também. Se há um desenvolvimento científico, isso tem que ser aplicado, tem que retornar isso para a sociedade. Se tem uma falha em uma das duas, pode ser na teoria, pode ser na prática. E uma vai alimentando a outra, não tem como separar. Não tem, uma coisa não está sozinha. Se a prática ela demanda
um certo embasamento, que a gente busca um embasamento. E, às vezes, esse embasamento vai gerar uma prática. Não dá nem para... Eu não consigo dizer o que vem primeiro. Uma coisa vai puxando a outra e elas se complementam. Então, o ensino de catalogação tem que, necessariamente, abranger tanto a teoria quanto a prática. E aí a gente colocou o seguinte, que nos aspectos teóricos tem que ter a compreensão dos fundamentos e princípios das funções e dos enfoques da catalogação, conhecimento dos modelos teóricos e dos princípios teóricos, porque é isso que, independente do instrumento que você estiver usando, você vai entender o porquê da catalogação e você pode fazer as suas devidas adaptações, melhorias, mas só vai conseguir fazer isso se entender a teoria. E os aspectos práticos seriam as regras propriamente e a interpretação e aplicação. E aí entraria a elaboração do registro bibliográfico, o registro de nomes e termos autorizados. Então, essa aí a gente fez essa diferença, o que seria a prática e o que seria a teoria. Nessas nossas conversas, a gente foi discutindo várias coisas. E uma delas foi que, se a gente fala que a catalogação é um processo comunicativo, então a gente tem que ter alguns aspectos teóricos da comunicação, da antropologia e da linguagem, entre outros aportes. Se a gente chegar sem esses aportes, como que eu vou entender a catalogação como um processo comunicativo? Como tem que ser adequado ao usuário? Se eu não tenho nenhum aporte, como que eu vou entender meu usuário? Como que eu vou verificar isso? Por isso que seria interessante ter essa abordagem. Teria que ter leituras de textos recentes sobre catalogação, mas também resgatar os teóricos que estão aí e a gente às vezes esquece. O Cutter, a gente lembra só da tabela de Cutter, mas ele foi o primeiro a escrever os objetivos da catalogação e que ainda são muito válidos e às vezes a gente não vê. Ranganatha, Eva Verona, o Domanovsky e a Barbara Tillich são alguns exemplos que a gente colocou, que a gente precisa resgatar, porque tem essa história de ficar reinventando a roda, e às vezes a gente fica reinventando a roda e ainda ela sai quadrada. Então, esse é um problema sério, e a gente resgatando, e às vezes a gente está no encontro de catalogação, mas às vezes a biblioteconomia como um todo talvez precisasse resgatar um pouquinho o seu passado para reforçar a sua identidade. Alguém já falou isso também nas apresentações. Tem que ter os modelos conceituais. FRBR, que a gente está falando, a publicação dele foi de 98, estamos em 2010. O Frade e o Frisade. O Frade disponibilizou um relatório parcial em 2007, mas aí agora em 2008 tem uma tradução para o espanhol e agora em 2009 foi publicado. E o Frisade foi publicado agora em 2010. Se você ler Eva Verona, a Barbara Tillich e alguns outros, você entende como que se chegou aos FRBR e esses outros modelos. Tem uma base por trás disso. Então, isso mostra o quê? Que, embora esses modelos sejam novos, eles estão retratando uma mudança social, cultural. Foi necessário criar esses modelos porque os que existiam não estavam mais adequados. E isso tudo é fruto de muita pesquisa. O pessoal estuda muito para se chegar a algo. Então, é importante a gente ver esses modelos e ver a base teórica por trás deles. Os princípios de Paris, de 61, e agora a sua atualização e expansão, a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação, que também já foi dito aqui. E a norma, a gente tem que saber a ISBD, que a ISBD é aqui dá base para todos os outros códigos. O ACR é o código que utiliza, adotado no Brasil, então a gente também tem que conhecer o código. A gente tem que conhecer metadados, a gente tem que conhecer MAC. E o MAC também, não só o bibliográfico, tem que ver lá o MAC de autoridade. E essas são as nossas observações.
E aí, quando a gente começa a discutir muito o que é ensino, o que é prática, eu acho que a gente tem mais questionamento que resposta. E, às vezes, quando a gente acha que achou a resposta, a gente não sabe direito como fazer, então a gente vai tentando fazer. O que a gente começamos a nos questionar é até que ponto, e aí eu pergunto para vocês também, até que ponto os capítulos das ACRs são os que direcionam os nossos planos de ensino e a própria disciplina. Se a ACR é um código, é um instrumento, ela não vai ter uma base... É um instrumento, é um código, a gente tem que aprender ele. Mas até que ponto ele tem que direcionar todas as nossas atividades? Se é que direciona, não sei, por isso que eu falei, pergunto para vocês. Esse é um questionamento que a gente fez e estamos fazendo. Eu acho que não seria o legal se a gente seguisse um código. A gente teria que ver todo o embasamento teórico, tudo, e chegar num instrumento. Outros questionamentos aí. A teoria e prática na disciplina distribuídas de modo equilibrado? Será que a gente está pendendo mais para um lado, mais para o outro? Como será que está isso? Será que a gente está articulando essas duas? Também fica difícil a gente segmentar. Vou fazer isso teórico, isso prático, porque tem que ter uma conversa constante, as duas. Será que a gente está dando uma ênfase na prática e esquecendo de discutir a teoria? E sim ou não, isso é bom ou não? Então, são esses questionamentos. Qual a carga mínima que precisa ter para as disciplinas de catalogação? E aí, Terezinha mostrou o quadro de como que está. A gente vê que tem bastante diferença. E essa discussão seria muito interessante se a gente conseguisse discutir na lista, aí no grupo. O que teria que ter de obrigatória? Qual é o mínimo obrigatório? Qual é o conteúdo mínimo obrigatório? Isso aí a gente tem que chegar numa resposta até. Muitas universidades estão no momento de reforma curricular, então é o momento de questionar. E qual o papel que seria complementar do ensino à distância na disciplina de graduação específica para catalogação? Se a gente precisar ter prática e teoria equilibrada, a gente vai ter tempo na carga horária que a gente tem de fazer tudo isso? Será que a gente tem que recorrer à educação à distância para dar uma ajuda? Como é que é? Gente, o título é Questionamentos e Reflexões. Tudo termina com ponto de interrogação. Então, vamos discutir isso. E como introduzir os FRBR, os FRADs e o FRESAD na sala de aula? Que eles são modelos bem teóricos, e a gente tem um histórico de catalogação que tem muita atividade prática, e aí chega o modelo teórico, e como você vai colocar isso na sua disciplina? Então, aí tem alguns questionamentos. Vocês já se fizeram esses questionamentos? Como bibliotecário, se está sendo suficiente o que está aprendendo de catalogação, se não está. Então, a gente aponta aqui alguns caminhos. A gente imagina, a gente começa o início da disciplina com os aspectos teóricos da comunicação, de modo a desvelar a importância da catalogação para o usuário. Então, aquele negócio de catalogação lá no processamento técnico, no fundo do corredor, que nem vê o usuário. Então, será que isso não dá a impressão que o usuário não é importante para a catalogação? Então, talvez, se a gente começar a falar da importância da comunicação, será que... Então, são alguns caminhos. O equilíbrio entre a teoria e a prática, de modo que o aluno compreenda a essência da natureza da catalogação, sem decorar a regra. Porque a regra muda, o código tem atualização, é de extrema importância que ele saiba manusear e não decorar a regra. Tem que introduzir os FRBR, o FRAD e o FRESAD em sala de aula. E aí fica a seguinte caminho. A gente separa, às vezes, a gente segmenta muito por tipo de material. Então, agora é livro. Então, agora é mapa. Então, agora não sei o quê. Os FRBR, eles têm várias relações. Então, a obra, a expressão, ela pode estar em qualquer tipo de manifestação. Então, a ideia aqui seria a gente não segmentar de acordo com o tipo de suporte,
da informação. E a gente vai, pelos FRBR, percorrendo todo tipo de manifestação, todo tipo de suporte, falando das relações entre eles. Então, essa entidade pessoa, essa entidade coletiva, tem uma produção com diversos suportes, e aí a gente vai, pela base teórica, que é o modelo conceitual, percorrendo essas outras entidades, e aí você vai para a CR. Agora eu estou com filme, o que eu vou fazer? Vamos pegar esse instrumento e ver como é que faz, então. Então, essa seria uma sugestão para a inclusão dos FRBR, do FRAD e do FRISAD nas aulas. E aqui eu coloquei o exemplo aí do Chico Buarque, que ele tem composição de música, tem gravação de vídeo, gravação de som. Então, talvez a gente devesse pegar essa entidade de pessoa e, ao invés de a gente segmentar por tipo de suporte, a gente fazer essas relações. E agora, esse livro aqui virou um filme, e aí então eu consigo utilizar o meu código de catalogação com diferentes suportes, mas introduzindo os conceitos dos FRBR. E agora, o jogral. Você quer sentar? Você consegue ver? Não, tudo bem. Bom, então, como a Naira colocou, então esses são os pontos que nós estamos discutindo na Unirio. Cabe lembrar que na Unirio, até a Terezinha tinha colocado no slide anterior, que a gente tem até o final desse semestre, a gente tinha aí uma carga horária muito grande, 270 horas, né? Sendo que, então, começava com introdução à catalogação, com 45, CAT 1, CAT 2 e CAT 3, e assim por diante. E essas disciplinas, elas estavam organizadas de acordo com o ACR, basicamente, né? Então, a gente começa com a história da catalogação, dos catálogos, e depois vai, em CAT 1, discutir a descrição e os pontos de acesso para livros. Depois, ou seja, a parte 1, né? A parte 1 e a parte 2. Daí a gente passa em CAT 2 para descrição de livros ainda, mas de entidades, as entradas por entidades. E em CAT 3 a gente trabalhava com os materiais especiais. Então, seguindo bem o ACR, né? É a estrutura, basicamente, do código. E a gente vem discutindo como alterar esse processo, como melhorar. A gente percebe que muitas vezes o aluno ele ainda se prende muito a tentar decorar as regras, né? E não quer usar, não quer, ou não compra. Então, dificilmente a gente tem alunos com o código na mão, né? A questão de acesso ao código. Tem várias questões que envolvem esse processo também. E aí, então, na Unirio, a gente está no processo de mudança curricular. E nessa mudança curricular, a gente vai passar a ter 3 disciplinas obrigatórias, representação descritiva 1, 2 e 3, cada uma delas com 60 horas, e mais 2 disciplinas optativas, 4 e 5, né? E as outras 2 com 30 horas. Vai diminuir um pouco a nossa carga horária, mas a gente está acreditando que a gente vai conseguir oferecer também as optativas e, de alguma forma, a gente continua com uma quantidade de horas razoável. Bem, então a nossa discussão é o que a gente consegue mudar agora na dinâmica, né, nos conteúdos das disciplinas, e em função de tudo isso que a gente tem pensado, como equilibrar a teoria e a prática, como inserir os modelos conceituais e assim por diante. Então, eu que já estou, porque a Naira entrou o ano passado, no final do ano passado, eu estou na Unirio há 4 anos, e faz somente 4 anos que eu dou aula de catalogação, que eu trabalhei muito com a Concília, mas eu dava aula de administração, né, de bibliotecas. Então, nesse período, eu vim exercitando, vamos dizer assim, né, alguns métodos, né, para tentar inverter um pouco essa ordem, para a gente ir se preparando para essa mudança curricular.
E, para minha sorte, né, então a gente tem aí esse grupo hoje, como a Naira contou, que a gente vem debatendo todo esse processo, que está sendo muito rico, né? Então, é um relato de experiência, dessa experiência que eu vivi nesses últimos 2 anos. Inclusive, eu tenho alunos aqui que estão assistindo, que também, se quiserem, podem subir para dar o seu depoimento. E que eu acho que foi muito interessante, né? Interessante por quê? Então, como é que aconteceu o processo, né? Eu iniciei a introdução à catalogação, seguindo, basicamente, a grade curricular, o programa, mas incorporando os modelos conceituais dos FRBRs desde o início, né? Desde o início do curso. Então, eles muito novos, no segundo semestre, o terceiro semestre, que eles começam com a catalogação, e com muita dificuldade de parar para refletir sobre isso, porque no segundo semestre, eles normalmente não têm a dimensão do que é a biblioteconomia, o que eles estão fazendo lá. Catálogo, vou fazer ficha. Por que você não está me ensinando a fazer ficha? Eu quero fazer a ficha, né? Então, mas para que ler esses textos, né? E então era de certa forma, eu empurro para fiz esse exercício. E o primeiro momento, eu construí alguns jogos, vamos dizer assim, de busca para identificar as relações entre as obras, né? Então, eles fazem as buscas para relacionar uma obra que começa como uma obra textual, um romance, vira um filme, passa uma peça de teatro e assim por diante. E aí eles começam a entender. Mas ainda está muito abstrato, a dificuldade de leitura é muito grande, de concentração, eu não sei bem, que aí entram outros fatores que a gente pode analisar também, que eu imagino que não seja só na Unirio, mas que é uma questão, né, de educação, do processo educacional pedagógico que a gente está enfrentando hoje nesse mundo. Bom, aí... Quando eles vão para a catalogação 1, é onde eles vão começar a aprender efetivamente a descrição e usar o código. Então, a gente começa sempre reportando ao modelo conceitual, mas em busca de soluções, o código como a fonte de soluções. Então, nós não vamos estudar como fazer uma ficha, mas como representar mesmo. Eu tento inverter o processo. Mas seguindo o padrão, a rotina, vamos dizer assim, do programa curricular que tínhamos, né? E foi assim até catalogação 3, onde eles já dominavam, ou eles já, não diria dominar, né? Porque, como a Zaira bem lembrou aqui, depois da aula de música, eu não posso dizer que os meus alunos dominam título uniforme de música, de jeito nenhum. Mas eles sabem a dimensão do problema, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Eles sabem que, ao trazer o modelo conceitual desde o início do curso, o que eu percebi é que eles começam a entender que o livro tem uma estrutura, o material sonoro tem outra estrutura. Então, e depois a questão que envolve toda a construção daquela obra, né, ela é diferenciada, as especificidades de cada tipo de material e de cada tipo de obra, gênero e tudo mais. Então, eles chegam no final do curso com essa dimensão. E não sabem, não tem nada decorado, mas eles sabem recorrer ao código em toda a sua completude mesmo, com todos os seus capítulos, vamos dizer assim. Mas esse semestre passado, esse último semestre, então eu ainda achei que eu podia avançar um pouco mais, eu queria avançar mais. E propus para a turma, né, de CAT 3, no meio do semestre, que eu acho que, daí até tenho outras propostas, vou tentar melhorar, fiz uma avaliação a partir disso tudo, como um desafio para eles, que eles me fizessem, como final de curso, de catalogação, um trabalho de conclusão de curso por um curso de catalogação só. E eu imaginei que eles iriam assim, né, se assustar.
E, no entanto, para minha surpresa, foi um grande desafio que eles toparam. E eu tinha uma sala muito grande, a gente tem trabalhado com salas muito grandes. Era uma turma que estava em torno de 50 a 55 alunos. De catalogação, E que tinha iniciado com 70 alunos. Tá? E CAT começaram com 70. Então, foi um desafio muito grande para eles, e eu coloquei para eles o seguinte: eu quero que vocês façam um exercício onde vocês me apresentem tudo o que vocês aprenderam no curso de catalogação que vocês estão se formando. Vocês estão no 5º semestre, mas, para mim, vocês estão se formando em catalogação, 5º, 6º semestre, vocês são catalogadores já. Mas eu quero que vocês me contem tudo o que vocês aprenderam, né? Então, me apresentem um referencial teórico, e demonstrem, na prática, como que vocês identificam esses conceitos, essas relações. Eu queria ver até que ponto que isso estava sendo realmente assimilado. E foi muito interessante o trabalho. Eu fiz um exercício como se eu estivesse fazendo... Então, eu dava algumas aulas ainda de catalogação, mas algumas aulas que eram orientação ao trabalho, como se eu estivesse orientando monografia mesmo. Então, eles também já estão meio que prontos, se preparando para o TCC, e então aquilo também estimulou muito. Então, trabalhamos desde... Então, vamos resgatar os textos que vocês já leram desde a introdução à catalogação. Esse era o referencial teórico que eles já tinham mesmo. Eles não foram fazer novos levantamentos, nem tinham condições para isso, tempo hábil. A partir desse referencial teórico, vamos escolher... Então, aí eu fiz o trabalho em grupo, que eram 55, né? Então, não dava para fazer de outra forma. E, então, organizamos os grupos e cada grupo escolheu uma personalidade, né? Uma personalidade que tinha uma produção diversificada. Então, foi Chico Buarque, foi Ziraldo, foi Machado de Assis, Mário de Andrade, e assim por diante, né? Então, por exemplo, quem escolheu Mário de Andrade escolheu a obra do Macunaíma. E daí, a partir de Macunaíma, então, como que essa representação então se transformou num filme, e aí eles foram fazendo a representação e mostrando, olha, no livro o Mário de Andrade entra como ponto de acesso principal, no filme não é mais o Mário de Andrade, e assim por diante, né? Então, a questão dos pontos de acesso e tudo mais. Bem, no referencial teórico, eles abordaram a questão do controle de autoridade, a questão dos FRBRs e a Declaração de Paris, e a Declaração agora dos princípios da catalogação e tudo mais. E depois, no exercício em si, eles foram fazendo toda a representação e indicando as relações, as dúvidas, porque, como em alguns casos, eles não sabiam como resolver, né? Então, assim, como a gente se pega na biblioteca sem saber como resolver determinadas situações. E o que eu orientei a eles é que eles me indicassem o problema e colocassem aquilo como uma discussão do grupo que não tinha chegado a uma conclusão. Mas, para mim, isso já foi era um exercício. Então, no final, eles todos me entregaram um trabalho muito interessante, que, sem dúvida, o tempo aí foi pequeno, é uma coisa que eu vou redimensionar agora na próxima turma, que vai começar de catalogação 3, quer dizer, que já vai mudar, a gente tem aí agora umas mudanças, mas já vai começar desde o início do curso vai ser a proposta do trabalho, esse fechamento desse curso, e eu percebi, que é uma coisa que eu já venho percebendo, que os alunos que estão tendo esse conteúdo teórico em paralelo, eles estão com um entendimento muito maior da catalogação. Hoje, na Unirio, a gente tem alguns indicadores que eu acho que demonstram que isso está mudando. A gente tem um número maior de TCCs na área de catalogação, né? Que eu entendo que é a compreensão melhor do que é a catalogação, né? E a hora que você percebe o resultado que você pode dar, como a Naira apresentou aqui, as dificuldades, a hora que a gente percebe como é importante, como nós, como agentes catalogadores, somos importantes nesse processo, aí muda o nosso olhar. Se a gente parar de olhar aquilo como uma inserção de dados, né?
numa base, seja no marque, seja no escrito à mão, numa ficha, no modelo tradicional. A hora que a gente olhar de outra forma, acho que a gente consegue inverter essa ordem. Então, o nosso desafio na Unirio está sendo esse, inverter a ordem, criar estratégias de ensino que tragam uma dinâmica diferente para o ensino de catalogação, que agregue mais valor ao processo, né? Nosso objetivo é que esses bibliotecários que se formem, eles tenham capacidade ou se eles tenham a dimensão da necessidade, da capacidade que eles precisam ter para enriquecer, para construir catálogos enriquecidos, relacionais e tudo mais, que não são os catálogos que temos hoje. Eu acredito que eles ainda são muito pobres, estão muito aquém do que nós temos condições de ter com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Em outros tempos, quando eu me formei, eles eram suficientes. Talvez nem fossem mais já, tá? Mas hoje a gente já tem condição de avançar, né? E então eu volto para aquela primeira fala minha que eu lá no início desse encontro, que eu acho que tudo está baseado nesse diálogo. A gente precisa ampliar o diálogo, né? O diálogo na própria biblioteconomia. E aí também eu queria a Terezinha. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas durante esses dias, mas eu perdi já, né? Então, mas a Terezinha foi a última agora que eu li, que ela colocou assim, ó, que os docentes envolvidos nas unidades, que ministram, né, a catalogação, eles vejam, né, não vejam mais essa área como uma simples técnica, né? Mas eu acho que não é só os docentes envolvidos no ensino. Esse sim, sem dúvida, mas todos eles, todos os docentes de biblioteconomia têm que entender a catalogação de uma outra forma. Então, nem os nossos colegas, eles estão entendendo a catalogação. Então, daí eu também, lembrando a Anair, ouvindo a Anair, eu sou uma pessoa que fiz uma grande parte das minhas pesquisas no contexto, no social. Meu doutorado não é na área de catalogação, né? E percebo que a importância da catalogação. E as pessoas, quando eu vou falar dessa outra área, as pessoas falam, mas como é que você dá aula de catalogação, Elisa? Como é que você consegue, né? E eu falo, mas a catalogação é um instrumento social, o catálogo é fundamental. Como que a gente vai falar em inclusão digital? Como é que a gente vai falar em acesso à informação, em gestão participativa, se a informação não chega, se as pessoas não têm informação? E onde que a gente vai encontrar isso, né, no conjunto, né? Então, a disponibilização, né, de maneira qualitativa, né, de tudo isso. Criação de instrumentos de qualidade. Então, mas eu só peguei essa coisa do contexto, porque é o seguinte, também alguma coisa assim, a biblioteca, a Naira falou assim, o tratamento da informação, a seção de técnica, de processamento técnico da biblioteca fica lá no fundo, né? Então, nas minhas pesquisas, eu vejo que a biblioteca já está lá no fundo das instituições, e a catalogação está no fundo da biblioteca, gente, né? Se a gente não mudar essa ordem, olha, a gente vai cair do prédio, entendeu? A gente está dando um passo atrás. E o pior de tudo é que a gente tem repertório, a gente tem teoria, a gente tem instrumentos de qualidade, é só usar. Então, muito do que foi falado aqui, quando eu me formei eu me formei em 80, mas estudei na década de 70, já falavam, né? E já estavam aplicando. Por que a gente não continuou, né? Então, tem aí também várias coisas que aconteceram, estudos já que demonstram isso. Mas é isso, nós estamos nessa situação agora. Ou a gente avança, não começando do nada, mas do que a gente já tem, ou nós vamos cair do prédio. Tá? Se ele tiver 2 andares. Bom, do ensino é isso. A nossa tarefa está sendo essa, conquistar aluno, e tanto para a pesquisa, como a Concília falou também, estimular a pesquisa e não, né, na catalogação, nessa área de representação
para ampliar e fortalecer tudo isso. Aí a Nália pode terminar. Agora, no pupurri, é a vez da Nália, desculpa. A vantagem de ser a última mesa, a última palestra, é porque a gente já passou em muito dos 20 minutos. Mas ninguém se importa muito, então a gente vai falando. Mas já é o último. É interessante porque a gente fica pensando tanta coisa para falar e não dá tempo. E aí vai surgindo outras coisas. Antes da primeira palestra, do primeiro dia de ontem, eu tinha pensado em falar umas coisas, aí você vai ouvindo, vai mudando, né? Mas isso aqui permanece. Então, a teoria e a prática devem ser discutidas em sala de aula, sim. A gente tem que levar as duas coisas. Até porque existem... Só na graduação não é o suficiente para você aprender tudo o que você vai trabalhar o resto da sua vida. E a parte teórica, ela tem como princípio dar esse fundamento, que se aparecer algo novo e você tiver uma base sólida, teórica, você vai conseguir resolver aquele problema. E, às vezes, se você tiver só a prática, mudou sei lá, o tipo do papel do livro, você já não sabe mais fazer, né? Não chega a esse ponto, mas aparece coisa nova, a gente não sabe como faz. E, como já foi dito, tem uma base teórica por trás, sim. Tem certas discussões que a gente fica tendo a mesma discussão, mas já tem coisa para se usar e a gente não se usa. O ensino de catalogação tem que estender-se após a graduação. Embora a gente chegue a um ideal de carga horária mínima para a graduação, a gente não vai conseguir abarcar tudo. Então, a gente tem que ter curso de especialização, isso não só para catalogação, para o bibliotecário. Eu acho que tem que ter especialização em biblioteca escolar, especialização em biblioteca pública, são características diferentes. Tem que ter o curso de especialização para catalogação, não só catalogação, mas específico para música, específico para mapas. Tudo bem? Não dá, gente, não dá. Então, a gente tem que investir em formas de ensino que se expandem da graduação. E tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre lendo, vendo as coisas, para fazer algo sempre melhor. Devemos ir além da elaboração da representação bibliográfica, ou seja, a gente tem que ir além da ficha pura e simples, além do preenchimento de campos, além da utilização de formatos. E aí agora eu tenho que falar isso. Catalogação não é descrição física, tá bom? Catalogação é mais. Descrição física é a área 5 das ISBDs. As ISBDs são 8 áreas, e ainda agora tem a área 0, que vai substituir o DGM. E, além disso, tem a escolha e padronização dos pontos de acesso. Então, quando vocês ouvirem, eu ouço muito isso, professora Naira, representação temática é assunto. Representação descritiva é descrição física. Aí eu falo, não, né? Então, vocês têm que responder que não é. Então, descrição física faz parte. Então, você pega, ela envolve isso. A Cristina colocou aspectos formais, como que seria, né? Mas, assim, tudo que não for assunto é representação descritiva. Talvez fique mais fácil do que definir alguma coisa. Porque, gente, a professora Plácida também colocou isso no microfone. O usuário ele vai fazer a pesquisa por assunto, ele vai recuperar o quê? Toda a descrição descritiva e temática. E ele vai selecionar o... Oi? Quase. Que a gente fica falando descrição, né? Chega uma hora que a gente fica meio... e o usuário ele vai precisar desses elementos para ele poder identificar e selecionar e obter esse documento. Então, é muito importante. Então, a gente tem que ter, primeiro, essa noção de importância, passar para os nossos colegas bibliotecários e passar para toda a outra área que não seja a biblioteconomia. Porque o que acontece? Olha, eu estou falando demais, isso não tem no PowerPoint. Mas tem gente que acha que com um computador você não precisa mais fazer catalogação. Porque acha que a catalogação é fazer a ficha em papel. Oi? Existe uma tese de doutorado sobre esse assunto. Então, vocês estão ouvindo? Vocês ouviram?
Existe até tese de doutorado falando que o que importa é só o autor e título, o computador não precisa mais. Depois ela passa a referência para a gente. Te mando o convite. Isso aí tem dois lados. Ou a pessoa não entendeu quanto é importante catalogação, ou a gente não soube explicar quanto que é importante catalogação. Então, a gente tem que fazer o movimento aí de tentar explicar melhor, entender melhor, explicar melhor a importância e tentar trabalhar junto com o pessoal das outras áreas para manter e sempre melhorar. Acho que a ideia é essa. Todo mundo aqui acho que quer sempre melhorar. Por isso que a gente tem que ir além dessa elaboração só do registro. Seja, a gente pode colocar computador, cada aluno com computador e preencher no formato MAC. Pode fazer tudo isso, mas se você parou ali e não entendeu todo o outro contexto, você vai ficar na mesma. Então, tem que ir além dessa elaboração. A compreensão do instrumento e de seu manuseio é mais relevante do que decorar a regra. O profissional deve identificar o problema da catalogação e saber buscar a solução. Tem que aprender a buscar a solução, não tem que decorar a regra. E aí eu dou todo esse discurso em sala de aula, aí o aluno fala assim para mim, mas se na prova eu colocar... Eu falo assim, a prova é com consulta e a CR fala onde tem que ficar o ponto, não fala? Fala. Então eu dou errado, eu tiro pontinho. Porque é uma coisa de consulta. Se você não conseguiu consultar, ler e entender onde vai ficar o ponto, o espaço, eu não dou prova no sistema automatizado, tenho que pedir algum parâmetro. Mas eu vou fazendo bloquinhos e vou tirando tipo, meio ponto de 3 erros, aí depende. Tem aluno aqui que fez prova comigo, então sabe. Mas eu acho que a gente tem que caminhar sem esquecer determinadas particularidades. No MAC, tem gente que não coloca o subcampo. Aí, entendeu? Não dá para dar 100% certo. Tem que tirar pontinho, não tem, Zaira? Tem que tirar, não tem? Então, eu tiro o pontinho da ficha... Oi? Então, eu acho assim, seja lá, se o ensino está no manual, se você está ensinando no MAC, e você tem que entender todo aquele instrumento, tem que seguir aquele instrumento. Então, compreender aquele instrumento é muito mais importante que decorar. Então, não tem que decorar onde está o ponto. Catalogação não é ponto, espaço, travessão, não é espaço, 2 pontos, espaço, não é só colocar o subcampo no MAC, mas é entender como que é complexo tudo isso. Hoje, eu acho que é muito difícil identificar quem são os responsáveis. O título, às vezes, aparece de tantas formas, você fica assim, será que isso é ou não é? Então, existe toda uma complexidade na catalogação que todos os aspectos têm que ser relevantes, têm que ser importantes, até para o aluno entender, para o bibliotecário entender, para a gente entender como professor, como pesquisador, como que a gente vai melhorar ainda mais. Então, acho que o desenvolvimento, por isso que a compreensão dá nesse instrumento do manuseio, tem que aprender a usar índice, tem que aprender a pesquisar em base de dados, tem que aprender a fazer tudo isso e identificar o problema. Não sei nem por onde eu começo. Você tem que identificar por onde você tem que começar. É um problema e tem que buscar a solução. E torna-se primordial valorizar e respeitar a catalogação como um aspecto muito importante da biblioteconomia. E acho que aí a gente volta a todas as discussões, não só de catalogação, de biblioteconomia, onde que fica essa situação, qual o nosso papel em relação a isso. Quando eu digo nosso, é nosso mesmo, de todo mundo, e como que a gente pode fazer para continuar desenvolvendo. Esse encontro, eu acho que foi muito produtivo, está de parabéns à comissão organizadora, porque eu acho que ele conseguiu fazer, não só reunir muita gente ao mesmo tempo, mas proporcionar que a gente discuta ensino, pesquisa e a atuação profissional. E reunir essas 3 comunidades com características acadêmicas, profissional e de ensino é meio difícil a gente fazer isso em outros lugares. E aqui a gente conseguiu trabalhar essas 3 coisas sem não quero falar arrogância, mas sem esse desmerecimento ou sem essa hierarquia. Acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal numa rede. E a gente tem que articular esses 3 meios mesmo, porque se a gente desenvolve pesquisa, mas não aplica, a gente não vai estar fazendo... Eu não vejo muita importância para isso.
a prática acaba fazendo que a gente pesquise outra coisa, o aluno tem que saber. Então, essas 3 comunidades, embora tenham características distintas, ela tem que caminhar junto na catalogação ainda muito mais, e eu estou muito feliz de poder não só falar, mas ter participado do evento como um todo. Acho que está de parabéns. Tá bom? Era isso. Nós agradecemos às expositoras, a Naira, a professora Terezinha e Elisa. Eu adorei as 2 palestras, já conheci o trabalho da professora Terezinha, estava curiosa do trabalho das meninas. Sim, da professora Terezinha eu já conhecia, eu tive o prazer de ler a tese dela, o trabalho dela. Mas das meninas, não, eu fiquei bastante contente e gostei muito daquele quadro de perguntas que proponho seja tema do próximo encontro, né? Que discutia a questão das cargas horárias, dos conteúdos, sobretudo, né? Para a gente ter uma certa uniformidade, pelo menos, de pensamento e refletir isso para o alunado, sobretudo, tá? Então, a mesa está aberta para quem quiser fazer colocações, perguntas. As regras de catalogação, as regras portuguesas de catalogação, que a professora Terezinha teve a chance de examinar, de consultar, estão, pelo menos desde 98, que eu tenho o código das regras portuguesas de catalogação, que estão só no primeiro volume. Ou seja, a ISBD. É simplesmente a ISBD. Eu perguntei, então, às catalogadoras, o que fazem com os pontos de acesso? De onde é que vocês tiram? Não, nós ainda vamos fazer. Quer dizer, não sei como é que está a coisa. Foi lançado em 2009. Eu não tive a oportunidade de manusear e de consultar e de comprar o volume. Mas agora, em 2009, acho que saiu as regras portuguesas de catalogação com o volume 2, incluindo a parte 2. Eu não tenho perguntas, não, só um comentário que a Elisa pontuou, a importância de valorizar o nosso trabalho, né, e demarcar nosso espaço, porque tem exemplos, vocês devem conhecer aqui, biblioteca desativada. Não é só indo para o fundo, saiu do prédio mesmo. Então, tem São Paulo, não sei se vocês ficaram sabendo, saiu na mídia, a Faculdade de Direito, foi desativada 2 salas e os livros abandonados num porão, assim, coisa de feia de ver. E não só a pessoa que tomava conta do setor foi destituída e colocada nos processos técnicos, que fica lá escondido, né? Então, é isso. Na Bireme, a gente faz questão, nos treinamentos nossos, que sejam bibliotecários, né? Primeiro requisito é que seja bibliotecário, porque a gente não vai ensinar, não vai dar curso de entrada de autor, de entrada de instituição. Então, é o uso do programa, que, como eu disse, né, que causou questionamentos. A gente segue as regras da CR2 para a entrada de autores, de instituição, mas que a gente tem outras regras também na nossa metodologia, mas sempre defendendo. No Brasil, até que é respeitado isso. Quando eles se inscrevem, são sempre bibliotecários que trabalham na área, né? Mas tem, no dia a dia, não bibliotecários fazendo a entrada de dados, né? Então, na América Latina já é mais difícil ainda achar profissional bibliotecário para trabalhar na parte de descrição bibliográfica. Certo? Obrigada. Realmente parabenizar aí pelas exposições, né? A gente sempre aprendendo, né? Aprendendo um pouquinho mais. Costumo dizer que catalogação é experiência de vida, né? Você só se torna um bom catalogador na medida que envelhece. Eu ainda vou envelhecer, viu? Mas eu só queria destacar na fala da Naira e da Elisa 2 aspectos. O da Naira, o que a gente percebeu quando você faz a exposição, que isso é o ensino da catalogação por competência.
né, que é o que na Europa se desenvolve muito nisto, e lá a teoria e a prática é dividida em 40/60, né, 60% de prática, 40% de teoria, pressupondo que o catalogador tem que aprender a buscar informação e ter competência informacional para se atualizar sempre, né? Então, e a prática na questão da catalogação, ela é fundamental como uma espécie de dar um primeiro empurrão para a vivência, né, posterior. E a Elisa coloca a catalogação por evidência, né? Ensino de catalogação por evidência. Então, 2 novos conceitos que, ainda que embrionário, eu acho que é um tipo de procedimento, não sei como vocês interpretam isso, de assimilação. De uma forma pedagógica, né, de tentar ensinar a catalogação, que eu, como você também, né, porque nós começamos a estudar, fomos na graduação, né, aprendíamos na maquininha de escrever, né, e a metodologia, né, conciliar. Era, né, a professora tirava ponto, na fichinha, os espaços, a regrinha, né, o posicionamento nas áreas. Eu ainda fui treinado na Vaticana e na segunda versão do ACR. Eu não aprendi o ACR2. Né? Foi na tradução. Da ala, na segunda tradução oficial. E aí não, mas eu falo isso. Não, mas os meus conhecem, porque eu os tenho. Não, porque, como foi dito aqui, eu acho que é importante que os alunos novos, eles conheçam esses instrumentos e percebam como elas foram mudadas. Então, quando você coloca essa questão da teoria, e aí é que vem o meu questionamento no ensino, sem essa memória do passado, e nós somos muito visuais, né? A gente aprende com o visual. Se o aluno, o novo, ele não tiver uma visão, olha, o código era assim, ele pelo menos tiver o sentido, né? Até conversando com o Ivan, esses dias ele me contava, eu mandei para um prédio, né, Ivan, e o vizinho jogou um monte de disco de vinil fora. E ele é músico, identificou ali uns discos que eram clássicos. Ele foi avaliar com o sebo, o cara queria comprar, pagar uma nota pelo disco. O vizinho não tinha noção do que ele se desfez. Mas quem coletou tinha, né? Ele que pegou tinha noção do valor dessa informação, né? Desse material. E aí vem um outro aspecto, que é o conceito do livro digital, do livro virtual, do suporte, é o sentido. Porque a informação estão nos dois. Mas quando eu leio um livro impresso ou leio um livro digital, tem outra variável, que é o sentido. Isso é essa impressão que os jovens hoje, que não vivenciaram isso, precisam ter aquele sentido do toque, que é diferente. Ouvir uma música digital é diferente de uma música de vinil. E é esse aspecto que também faz parte do conjunto de informação. Aí a Cristina depois pode me questionar, né? O fundo e tal, mas faz parte desse sentido do toque. Então, é o que eu coloco o seguinte, quando vocês falam a ligação do ACR, um dos problemas do ACR que eu sinto quando eu ensino é que o ACR trata de materiais que já eram antigos para mim. Imagine para essa geração, diapositivo, umas coisas. Mas aí você vai falar, você tem que mostrar para exemplificar. E a pessoa tem que sentir, como é que eu vou tratar isso? Porque, infelizmente, você tem que falar disso. Nem que seja um exercício, porque, de repente, ele vai se deparar com isso, e aí? Então, essas noções, e talvez aí, Elisa, eu fique um pouco na dúvida em relação a ir ministrando a aula capítulo por capítulo, né? Lógico que a gente condensa, né? Porque 12 capítulos não vai dar, né? Só não estou na memória, para ter memória de estudo. Mas, pelo menos, você tentar condicionar naquilo que é essencial, e eu também concordo que o aluno entendeu o código como uma obra de referência de consulta, mas algumas coisas são essenciais, que ele tem que analisar o documento e entender que cada documento tem características próprias. E, para ele perceber isso, ele tem que pegar, ou pelo menos ter um tato visual, né? Nessa característica do material, até quando a gente dá um salto e vai para o digital. Porque aí no digital não tem o suporte, mas se ele tem noção disso, ele consegue perceber essa mudança e ainda assim o conteúdo
tem forma, como a Cristina disse, e tem características que têm que ser observadas. E aí eu ainda não encontrei uma outra forma de ministrar isso, se não seja dar esse contato visual, né? Pelo menos tentar visualizar do que é possível obter de materiais, porque tem algumas coisas que você não acha mais. Mas que pelo menos eles percebam, olha, o código fala na etiqueta, na fonte principal de informação. As regrinhas, tudo bem, mas a fonte, o que é a fonte do documento? Para ir memorizando. Depois eu gostaria dessa opinião sua. E um outro aspecto é o do FRBR, do ensino do FRBR. Eu me sinto inseguro de entrar com FRBR logo de cara, deixando para o final, e talvez eu vá oferecer como optativa. Estava até conversando com os colegas que estão entrando agora, vamos ser 2 professores, embora esse segundo que entra é multiuso, né, ele vai mais para a tecnologia do que para a representação, mas, porque não dá para entender o FRBR se eu não tivesse passado, e esse passado muito bem consolidado. Né? Ainda que a gente brinque fazer fichinha, mas se eu não conhecer bem as áreas e todas as variações de título, né, dos conceitos de responsabilidade, quando vai para o FBR, o conceito de autoria é diferente do conceito que o ACR determina agora da responsabilidade. Mas eu só vou compreender um se eu perceber outro. Eu não sei como é que você se já enfrentou esse tipo de situação. E para finalizar, né? Os alunos que vêm para a representação, e aí é uma outra situação da própria grade do curso, são novinhos, né? Fresquinhos ainda, né? Na pureza. Né? Exato. E vem para a catalogação, que já é uma área dura, né? Sem muita experiência, sem a competência de uso de informação. E aí eles mal sequer conhecem o que é um livro, o que é um CD, já não tem a base de lidar com isso. Então você tem que ter todo um trato, inclusive de lidar, de busca. Ainda falo para eles, vocês têm que ir à biblioteca, primeiro passo. Tem que visitar a biblioteca, tem que aprender o que é usar um catálogo, até para poder falar. Porque na estrutura, a representação ela vem logo no início, né? Porque é o que vai dar a opção para eles de estágios e etc. Então, é uma situação assim, nós não temos isso que vocês têm, essa introdução inicial. Né? Eu dou tudo isso que você colocou em 15 aulas. Não me pergunte como eu faço. Tá? E não pergunte como os alunos saem. Por isso que eu nunca fui chamado para ser professor. No final do curso, eles nunca lembram de mim. A Naíra é sempre chamada lá para a turma, paraninfo de turma. O professor de catalogação, depois das 15 aulas, eles não querem mais ver modesto. Tem o ódio, né? Mas é a estrutura do curso, efetivamente. Né? Então, eu gostaria de sentir um pouco como é que você lida com isso. O código, são 20 alunos, então eu reproduzi o código. A Rosa não tem. Não conta. Mas é só para uso didático, tá? Eu comprei o código, eu tenho o meu e a escola comprou 3. Agora, cada aluno tem o seu. Tem o seu. Gente, não se faz se fazem catalogação por receita. Aí viu a fórmula da posição das áreas e se repete aquilo. Não, isso é gravíssimo. Tem cursos que ensinam sem código de catalogação. Eu acho que é importante que o indivíduo manuseie. Então, desculpe ocupar tanto tempo, mas gostaria de um pouco dessa posição. Bom, Terezinha, parabéns, viu? Obrigada. Maravilha. Depois eu gostaria de ler a sua tese. Eu mando para você. Obrigado. Bom, acho que o Fernando abarcou várias questões aqui que, como a Naira falou, a gente tem vontade de falar muito mais. Tem muita coisa para tratar quando a gente fala de ensino de catalogação. Com relação ao acesso ao documento, concordo com você plenamente. É impossível para um aluno entender o que é um disco de vinil se eu não levar o meu da minha casa para ele. Tá? Tem que levar, porque a maioria já não tem. Já não tem, tá? Então, eles têm aquela imagem, e olhar na internet não é a mesma coisa que pegar, ver que tem suco, né? A etiqueta e assim por diante, como é que era a capa. Então, os meus alunos
sabem, né? A gente, na Unirio, a gente não tem salas de professores, a gente não tem grandes armários, nada disso. Então, eu sou uma daquelas professoras que eu ando carregada, né? Então, aula de catalogação é assim. Então, vou trabalhar com congressos, eventos, então eu levo CD, levo em papel, que a gente já quase não acha mais anais de congresso em papel, né? Então, essa é a minha biblioteca, né? Que eu trago para a sala de aula. E assim por diante. Materiais especiais, então, que a gente pode ir, vai coletando, vai buscando, onde você vai, a gente vai catando material, né? Então, tem os acervos praticamente individuais, que lá, como a gente tem mais professores, a gente coletiviza isso, né? Mas o ideal, e o que a gente não colocou aqui, mas que é uma coisa que acho que a gente até esqueceu, mas que a gente vem discutindo, é que tem que ter um laboratório de catalogação. Tem que ter um laboratório de catalogação. Toda escola devia ter um laboratório de catalogação. Hoje, com instrumentos, né, tecnológicos e com materiais. A Concília tem. A Concília não é um laboratório, mas ela tem uma sala de aula, que ela só dá aula naquela sala, porque lá ela tem estante, tem armário, que tem os materiais, né? E na Unirio a gente não consegue por causa do tamanho, é muito grande, não dá, cada semestre é numa turma, numa sala, aquelas histórias. Enfim, nós sentimos muito por isso, então cada professor leva para a sala de aula, mas a gente faz muito isso. Mapas, levar o mapa, espalhar o mapa, olhar, entender. Mas, aí eu vou te responder a questão do FRBR. É difícil para eles no início, sim, mas tem um texto introdutório da Tillet, o que é o FRBR? Aquele texto vai do primeiro dia de aula, não do primeiro dia de aula, mas de introdução à catalogação até o final. Eles leem a primeira vez, eles não entendem, eles leem a segunda vez, eles entendem uma frase, depois, quer dizer, eles entendem, mas eles não conseguem entender a lógica. As tabelas, aquelas tabelas de relacionamento, é a que mais eu foco naquela tabela de relacionamento. Então, porque aí eu vou explicar o que é um exemplar, o que é uma edição a partir daquelas tabelas de relacionamento. Então, o que é uma obra traduzida, né, uma obra traduzida, tradução, uma nova versão, vira uma nova obra, não vira, é uma obra relacionada, o que é? E assim por diante. Então, eu vou trabalhar todos os conceitos do objeto que eu estou trabalhando, do documento. Cristina, documento, desculpa. Estou brincando. Não, é que agora a gente já diminuiu a formalidade do encontro, né? A gente já pode falar. Eu estou brincando. Mas, então, eu vou trabalhar todo o tempo com eles, me referindo aos FRBRs. E aí, no começo é difícil, mas eles têm que retomar para a leitura. Mas quando eles chegam no final de introdução à catalogação, eles já têm, sim, a dimensão da lógica dos grupos, grupo 1 e grupo 2, eu não trabalho com o grupo 3, deixo... que aí é uma outra coisa que a gente não deu tempo de a gente falar, mas esse pessoal que está trabalhando a catalogação, nosso sonho é a gente envolver o pessoal de classificação, tá? Que também tem um grupo grande, hoje tem 5 professores também de classificação, então a gente conseguir integrar as discussões, mas assim, a gente já está entrando no ideal, né? Então, mas no ensino tem dado certo. Agora, eu entendo que você, com 60 horas, deve ser, você não consegue fazer isso, tá? Então, vai te atrapalhar tanto, você vai perder tanto tempo, que você não vai conseguir chegar... Eu chego ao final nas 60 horas com a base, com o entendimento dessa base, mas eu batalhei muito para isso. Tanto com leitura, como com exercícios, e aí não são exercícios de representar, mas exercício de busca de relacionamento. Então, eu tenho tempo para isso, Fernando. Eu faço um quadro, então vamos pegar Romeu e Julieta. Quem é o autor? Shakespeare, tá bom. Então vamos pesquisar o Shakespeare. Aí tem o contexto. Então, eu vou pegar os atributos dos FRBs daquela pessoa. Aí pego Romeu e Julieta, vamos pegar a obra, ok, eu tenho uma publicação dessas pocket books aí, em inglês, né? Então, vamos trabalhar com esse texto em inglês, ok, mas daí tem a tradução, eles vão na biblioteca, eles veem que tem a tradução, tem o Romeu e Julieta em português.
Ah, mas tem o filme, vamos assistir? Assiste o filme. E aí eles vão entendendo. Então pegamos Harry Potter, pegamos agora Alice no País das Maravilhas, que saiu o filme, é uma delícia, eles adoram. Tem aquele Crepúsculo, né? Então você vou pegando o que eles estão lendo, o que eles gostam de ler e estão mais familiarizados. Porque eu tentei, por exemplo, trabalhar com o Sebastião Salgado, que tinha livro e tinha foto, mas eles não gostaram, não tinham muito repertório, entendeu? Então tem que ser dentro do repertório deles. Mas eu tenho tempo para isso, sem dúvida, porque eu começo com Romeu e Julieta lá em ICAT, eu acabo quando dá 270 horas, eu ainda estou falando do Romeu e Julieta, entendeu? Só que daí eu estou falando do filme. Mas eu trabalhei com eles muito tempo. E usamos muito, que todo mundo deve estar usando, né, os recursos de... Não estamos tendo aula à distância, mas o recurso de continuidade da pesquisa à distância. Então, dou instrumentos para eles darem continuidade às suas pesquisas. É lógico que nem todos vão atrás para se aprofundar, mas muitos vão. Aqueles que começam a se interessar, a ser, sabe, que eu conquisto, eles começam, e fica muito gostosa a aula, fica muito legal. Então, tem sido... eu acho que assim, a gente tem conseguido criar um ambiente um pouco diferente. Ainda tem muito para aprender, muito para testar de tudo isso, né? Eu quero fazer algumas avaliações para ver o quanto que, no final mesmo, a gente tem... Eu acho que esse exercício foi bacana, me deu um pouco, mas... Agora, uma coisa que você falou, e eu não sei porquê, alguma coisa que você falou, mas que eu me lembrei que quando a Nancy ontem apresentou a tese dela... Então, isso é muito importante, essa coisa da história, né? Então, a gente dá no início, existiu o DASP e a catalogação cooperativa, mas a questão da gestão dos catálogos é uma coisa que eu tento, no final do curso, terminar com a questão, as questões que envolvem a gestão do catálogo, daí vai entrar na catalogação cooperativa, eu retornaria ao início do curso, à história, mas eu não consigo, não consegui, nesses 4 anos, fechar nenhuma turma que eu conseguisse trabalhar a questão da consistência dos dados, a questão, sabe, da avaliação do produto que eles estão fazendo, né? Então, eu não consegui chegar nisso ainda. Mas é um objetivo, é um desejo que a gente tem aí também. Porque faz parte... Isso eu falo, inclusive, pela minha experiência prática, né? Porque eu trabalhei na USP na fase de implantação do Dédalus, e eu passei lá 13 anos fazendo consistência, né? Então, foram 13 anos que eu fazia inventário e consistência, inventário e consistência. E hoje a gente ainda tem problemas nos catálogos das universidades, mas, sem dúvida, eles estão muito melhores do que eles já foram, né? Porque teve algum processo de gestão de catálogos. Então, acho que isso também acho que vem um pouco dessa coisa da administração, que tem que ter também, tem que ter um pensamento administrativo de tudo isso. Como que eu vou administrar tudo isso, né? Então, são outros pontos aí que vão entrando no ensino de catalogação que a gente vai precisar de mais horas. Só para... Eu faço testes. Tem semestre, dependendo da turma, quando está no histórico da catalogação, aí chega a Declaração dos Princípios de Paris, e tem uma versão atualizada, vamos ler. Aí a gente lê e na declaração atualizada tem os conceitos do FRBR. E aí eu emendo e já introduzo os FRBR. E na declaração, não me lembro o número do item, fala que a base da descrição bibliográfica tem que ser, para bibliotecas, tem que ser a ISBD, e se faz pela manifestação. Então, partindo de que se faz pela manifestação, aí depende muito do tamanho da turma. Se a turma é muito grande, não dá para fazer isso. Mas eu tenho, às vezes eu vou na biblioteca, pego vários livros iguais, separo em grupos e a gente faz junto algumas catalogações do livro igual. Então, isso aqui é a característica da manifestação. O seu livro está arriscado? É do item.
E aí a gente vai indo assim. Questão da obra, da expressão, eu falo, mas isso não está refletido no registro, por quê? Porque a CR não está baseada nos FRBR, então eu fico retomando isso. Agora, então, depende da turma, se a turma é muito grande, não dá para fazer isso, eu dou a declaração, e já vou falando FRBR, vou falando, e aí depois que a turma já entendeu um pouquinho, aí eu coloco os FRBR, mas eu tento colocar. E a questão do material, na medida do possível, a Elisa me empresta um pouco, eu empresto um pouco para ela, a gente tem lá no departamento, deveria ter um laboratório, porque quando você fala em gravação, DVD, você teria que olhar na tela e ver o que está, e a gente não tem isso. Então, deveria ter um laboratório para a gente poder colocar e ver, mas não tem isso. Então, às vezes, eu vou na locadora, pego um filme, vejo, aí eu levo o CD, mostro a etiqueta, falo assim, só que, gente, eu vi na minha casa, e eu acho que aí também fica meio difícil. Agora, esse semestre, eu vou dar representação executiva 4 e 5, e eu vou fazer o seguinte... Vou relembrar as FRBR com eles, e aí começam o que seriam os materiais especiais. Então, vou tentar trabalhar em cada aula um capítulo, ressaltando, e aí todo mundo vai catalogar o mesmo. Eu levo uma gravação, um CD que eu tenho de música, e a gente faz todo mundo junto um. E depois desse individual, vou separar em grupos, partindo dos FRBR, então agora a gente vai trabalhar com 2 tipos de suporte. Uma gravação de som do Chico Buarque e uma peça de teatro baseada nessa obra, que tem uma relação, são 2 obras diferentes, porque é baseado. Aí vão chegar lá, E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o ACR. Isso aqui é uma gravação de som, a gente vai lá no capítulo 6 e vai ser. Então, meio que simultâneos, FRBR e ACR. Eu vou fazer isso esse semestre. Não sei se vai dar certo, não sei se esse é o melhor caminho. Mas aí eu falo para eles, gente, vocês têm que me dar resposta se está dando certo ou não. Se eu perceber que não está dando, eu mudo. Se eu perceber que está dando, eu continuo. E tem turma que, às vezes, eu faço um negócio, a turma adora, aí eu vou para outra turma, a turma não gosta. E aí eu não sei o que eu faço, eu fico tentando mudar. Mas eu acho importante colocar os FRBR como um conteúdo meio que de obrigatório, não de optativa, porque é algo que está norteando a novidade, é importante. Se você pegar... e não é tão difícil de entender. Não é tão difícil de entender. Eu não acho tão difícil de entender, não. A parte conceitual, assim, eu acho que demora muito. E eu não sei se o tempo que a gente tem é o suficiente. Talvez a gente devesse dar... e aprofundar numa optativa, talvez fosse essa a opção. Mas eu acho que a gente tem que colocar. Então, eu vou muito no que eles estão falando. E eu dou o texto da Tillich, dou aquele admirável mundo dos FRBR, do Leboff, não sei como é que fala. E aí eu vou passando isso para eles, e aí a gente vê onde vai. Tem gente que gosta, que quer saber mais, tem gente que não gosta muito, não entende muito, mas aí eu acho que é diversidade, não sei, eu acho importante colocar, e dependendo da turma eu deixo mais para o final, dependendo da turma eu já dou logo de cara, e a relação dos FRBR com a CR, embora não seja baseado, eu parto das relações, essa obra foi traduzida, então, na verdade, são 2 expressões diferentes, eu tenho consequentemente, tenho 2 manifestações, vamos pegar o ACR. Como que é a ponte de acesso para a tradutora? Então, lá no capítulo 21, vamos ver como é que faz, não sei o quê. Não sei se dá certo, não sei se é o certo, eu acho que aqui a gente tem que discutir mesmo isso. E cada professor vai ter uma metodologia própria e cada turma vai exigir uma metodologia própria. E eu acho que são comentários que eu faço isso. Não sei se é o certo, mas eu faço isso. Tá bom? Eu estou querendo discutir isso. Mas a gente vai ter que encerrar, porque ficou puxado, né? Que não houve um intervalo para almoço. Então, eu chamo a Cristina Dorta, né? Para fazer o encerramento desse encontro. Agradeço a todos. Bom, pessoal, eu vou fazer uma fala breve em nome da comissão organizadora, tá? Para encerrar o evento. Todas as apresentações, o PowerPoint, né, das apresentações, a gente está pretendendo colocar no blog, tá? Então, e aí eu comunico na lista de discussão assim que estiver lá, vocês não precisam consultar o tempo todo, né? Tá? Isso, né? Lá no blog.
Eu queria lembrar que essas discussões elas continuam na lista, né? Acho que dá para não perder o embalo aí e continuar com as questões que foram aqui colocadas, tá? Queria falar, a Zaira comentou rapidinho aqui no começo, mas eu quero retomar que a gente teve o apoio financeiro da CAPES, da FAPEMIG e da empresa que fabrica o software Alexandria, tá? Então, quero reforçar que se a gente não tem esse apoio um outro apoio que não das agências governamentais, como foi o caso do software Alexandria, a gente não daria conta de fazer o evento inteiro, porque essas agências não financiam café, pasta. Então, foi importante, né, o apoio da Alexandria, da empresa que faz o software Alexandria. Mas houve um problema de saúde mesmo, e a pessoa que vinha falar do software não esteve aqui. Então, eu queria comentar que eu acharia bem interessante que a responsável pelo software estivesse aqui apresentando para vocês, porque eu acho que, assim como a gente estava falando dos padrões, né, que se você conhece vários padrões, você amplia a sua capacidade de entender, né, o que é um padrão, isso vale para os softwares, né, quer dizer, é importante. Então, eu tinha achado bem interessante ter essa contribuição do Alexandria. A gente não, então, eu vou pedir para vocês olharem o folder, acessarem a página, tal, e eu vou ver se numa outra oportunidade, por exemplo, no âmbito das disciplinas, a gente traz a empresa para cá e aí para apresentar o software e de repente chama, né, os profissionais. Isso não é difícil de resolver, né? Chama todo mundo para vir assistir. O nosso meio de comunicação fica sendo a lista de discussão mesmo. Acho que é legal, né? Então é isso. Bom, eu, do que fui conversando com a comissão organizadora, com as outras pessoas, né, durante o evento, eu quero crer que os objetivos do encontro foram atingidos, né? Mas eu entendo que foram atingidos porque a gente queria dar um passo, né? Falta, né? Então, o que eu quero reforçar é isso, para que a gente não perca de vista, né, que ainda precisa avançar, o que a gente pode ter a mais no próximo evento, né? Então, isso que é importante, né? A gente está muito feliz aqui, assim, né, pelo que eu fui observando, foi gostoso, porque tem essa questão também de estar muita gente, a gente faz essa troca, se diverte, né? Mas não perder de vista o que a gente pode ainda conseguir, então, em outros eventos. Quando eu propus, né, que a gente fizesse o evento aqui na escola, eu tinha uma ideia do que eu achava que a gente precisava tratar. Eu tentei refletir isso no texto do encontro, que está aí no programa, né? E um dos objetivos era ver se a gente conseguia pensar a catalogação não só sobre o ponto de vista, então, da descrição desse momento de preencher o campo, né, mas da construção da base de dados como um todo, no sentido do que o profissional de informação faz, né, justamente porque a descrição acaba ganhando uma dimensão maior que aquela que ela realmente tem, né, se a gente pensa a questão na sua globalidade, né? Então, era um pouco esse o objetivo. Então, eu estava ouvindo aí o final da apresentação e eu fiquei pensando que se eu tinha o receio de que talvez um encontro que fale sobre catalogação, que tem este nome, não atingisse todos os profissionais, professores e alunos envolvidos com a questão, eu continuo com esse receio. Eu acho que de fato, não ainda, né, não. A gente tem aqui bastante gente, mas gente que já estava sensibilizada, que entende que a palavrinha catalogação dá conta da gente, ela é mais ampla do que ela tem sido considerada, né, ou tem sido abordada muitas vezes, mas eu acho que ainda faltou atingir muita gente, muitos outros professores que efetivamente estão envolvidos com isso, não estou falando nem de outras, mas que tem essa, tá? E, inclusive, no âmbito dos profissionais também, né? Então, essa é uma das questões para um próximo evento, quer dizer, a gente trabalhar a catalogação em toda a sua amplitude, conseguir chegar aqui e discutir nessa abrangência toda mesmo, né? Quer dizer, porque isso atingiria... Quer dizer, quem são as pessoas que efetivamente estão trabalhando isso, né? Se a gente trabalha uma parte, né? A gente não dá conta de efetivamente discutir o assunto, né? A gente dá a entender que o assunto é metade dele, né? E daí não é fato, não concretiza. Então, essa foi a questão aqui que eu fiquei pensando
nesse final de evento. Tá? Eu gostaria de perguntar se alguém aqui do público quer fazer algum comentário, tem alguma questão. Passo a palavra aqui, se alguém tiver alguma colocação para agora. Não, vocês estão com fome? Não, tudo bem. A gente continua mesmo discutindo lá na lista de discussão. A reunião de ontem, no final do dia, não eram todos que estavam, mas eu acho que já deu para focar um pouco atividades do grupo, inclusive um próximo evento. Então, já tem algumas possibilidades de lugares onde a gente pode estar fazendo esse próximo evento, que seria daqui a 2 anos. Então, está mais ou menos... Né? Então, quero informar até para quem não estava na reunião, que a gente sai com mais elementos concretos do que só, né, a discussão que foi feita aqui. A gente teve foi uma reunião bastante boa, né? Por falar nisso, antes que eu esqueça, está sendo feito um relato, né, do evento todo pela Márcia Milton Viana e a Lídia Alvarenga. Então, esse relato do evento também vai estar disponível no blog. Então, a gente comunica na lista de discussão assim que estiver disponível. Né? Então, a própria reunião de ontem então, também vai estar lá com as informações, o que a gente discutiu e encaminhou. Certo? Só agradecer novamente a equipe de apoio, né? Então, nós tivemos alunos aqui que se organizaram muito bem, fizeram... Por favor, chama. Não, acho importante. Né? Além dos serviços gerais, Secretaria da Escola, tá? Quer dizer, a escola tem aqui deu um apoio que não teria como se não fosse, né? Desse modo. Então, isso é importante. E a comissão organizadora. Não preciso falar mais nada, eu dou por encerrado o 2º encontro de pesquisas e estudos em catalogação. Muito obrigada.